Tarde, meus queridos amigos, toda a bancada dos Pingos nos Is, muito bom estar aqui com vocês. Queria estar em condições melhores, com o país em condições melhores, mas essa é a situação que nós nos encontramos. Olha, Vitor, democracia, ela se faz com eleições, mas se faz com eleições justas, se faz com eleições, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, fair elections. As eleições não precisam ser perfeitas, mas elas precisam ser justas. E eu quero convidar hoje o espectador dos Pingos nos Is a fazer uma reflexão comigo. Eu quero voltar um pouquinho na história, na criação da candidatura do Lula. A reabilitação do Lula por um grupo no Supremo Tribunal Federal, que depois do julgamento em 3 instâncias, mais de um julgamento, condenações por unanimidade, tornaram um candidato que até então era visto como criminoso, tornaram essas condenações nulas. E assim o reabilitaram para essa disputa. O que o Supremo Tribunal Federal também fez, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, foi a gente chama isso de chilling effect, né? Criação de a desestruturação de qualquer apoio que o presidente Bolsonaro pudesse ter, criando medo e terror nos seus apoiadores, através de inquéritos inconstitucionais, prisões, bloqueios judiciais, censura, banimento das redes sociais. Isso vai desde apoiadores, estou falando de influenciadores, até, mais recentemente, empresários que apoiavam o presidente. Além disso, durante esse processo eleitoral, nós tivemos um TSE que fez toda a questão do mundo de tornar o processo o menos transparente possível, inclusive com ação direta dentro do Congresso, para que o Congresso não apoiasse o voto impresso, que se chamava de voto impresso. Nós tivemos em todos os momentos eles dizendo que isso era um retrocesso para votar para contagem em cédula de papel. Uma ação direta do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Supremo Tribunal Federal dentro do Congresso para impedir que isso acontecesse. Nós também tivemos, durante todo esse pleito, decisões inéditas, que nunca aconteceram, decisões como direitos de resposta jamais concedidos, que deram um tempo absurdo para um dos candidatos. Nós tivemos decisões no sentido de remoção de conteúdo da internet, de documentários, censuras de emissoras de rádio e televisão, proibição de que o presidente fizesse meras lives na sua residência, proibição de que o presidente utilizasse imagens da própria posição e ação como presidente, regras que nunca valeram para nenhum outro candidato. Nós tivemos também, além disso que eu enumerei, nós tivemos também o escândalo do Radiolão, onde, segundo a campanha do presidente, mais de 200 mil inserções de rádio foram feitas a mais em favor de um dos candidatos, com completa inação do TSE. Mais do que isso, o TSE ameaçou os reclamantes quando eles denunciaram o que estava acontecendo. Eu elenquei aqui só algumas coisas que aconteceram nesse processo. E a reflexão que eu faço para o espectador é: estas foram eleições justas? Esse conjunto de ações representaram, será que todas essas ações juntas representariam pelo menos 2 milhões de votos? Será que nós não estivemos dentro de uma luta de boxe, onde você amarrou os braços e as pernas de um dos lutadores, botou o outro e falou assim: agora lutem. E depois que o lutador com os braços e as pernas amarradas perdeu, você disse assim: foi o resultado, esse foi o resultado. Foi justo? Será que nós realmente estamos dentro de um processo que foi considerado justo? Eu acho que essa é uma reflexão que muitos estão fazendo hoje. É claro que isso não significa que ninguém deva pregar alguma coisa que não seja a manutenção das nossas instituições e do Estado Democrático de Direito, mas eu acho que vale uma reflexão para o estado da democracia no Brasil. Democracia não é só eleições, não significa só eleições, significa eleições justas em condições isonômicas.
A análise agora é do Roberto Mota. Eu acho até que é brincadeira isso aí, é fichinha, pô. Você tá falando de uma campanha que teve a participação do Gedel Vieira Lima. Porra, o cara do dólar na cueca não é nada, é troco de pinga perto do que a gente vai ver no Brasil. O Gedel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, no caso dos 51 milhões. Gente, 51 milhões em dinheiro. Esse é o cara que estava na campanha do Lula na Bahia, pô. Então vocês estão brincando quando estamos falando aqui. Olha, as figuras que vão voltar, acho que o Brasil não se ligou ainda, não entendeu o que está acontecendo. Vocês acham que o Lula vai voltar? E vai voltar com quem? Com a Madre Teresa? Vai trazer os assessores do Joe Biden aqui nos Estados Unidos? Não, pô. Vai voltar com essa turma. Essa é a turma dele. É a turma do dólar na cueca, é o Gedel. O pessoal... Olha, vocês vão olhar no escalão do PT a quantidade de gente que teve envolvida quem não foi implicado no mensalão foi implicado no petrolão. Vamos tentar pegar algumas figuras novas, mas vai ter muita figurinha repetida. Acabou isso que a gente viveu de 4 anos no Brasil, onde os ministérios eram indicados de forma técnica, onde, poxa, quando você tinha um caso de corrupção, você estava falando um negócio de um pastor que disse que talvez tenha tido contato com alguém do ministro, um negócio isolado. Essa era acabou. O Antônio Palocci, numa delação que é verdade, acabou não homologada, mas você tem que lembrar que a gente está falando no depoimento do homem que foi mais forte durante o primeiro mandato do Lula, o super-ministro, e durante um bom tempo do governo Dilma também. O Antônio Palocci diz, não havia nada no governo do PT que não fosse objeto de corrupção. Então, o cara do dólar na cueca, não é nada. Você está reclamando que você está com a espinha e um paciente que está com câncer. O Brasil tem que voltar a se acostumar com isso. Mais do que isso, existe um conceito, em inglês chama moral hazard, eu acho que em português a tradução é risco moral, que é quando você premia ou não pune um comportamento que é prejudicial, perigoso, moralmente condenável. Então, quando você pega alguém que, primeiro, escapou por boa vontade do Joaquim Barbosa e de outros ali no entorno dele, do escândalo do mensalão, mas era o maior beneficiário. No caso do Petrolão, foi condenado, mas tinha uns amigos lá que optaram por tornar o seu julgamento nulo. Então, não posso mais dizer aqui o que aconteceu, agora eu não sei mais se eu posso usar o termo descondenado ou não, na dúvida eu não vou usar. Então, mas a descrição técnica suas condenações foram tornadas nulas. Seu julgamento foi tornado nulo e, portanto, a sua condenação. Mas ele também era o maior beneficiário. Aí vocês pegam esse cara, eu digo nós, né, sociedade brasileira, nós pegamos esse cara e demos a ele mais um mandato. Ou seja, qual é a sinalização? Ora, a sinalização é de que o crime compensa. Então, vocês têm dúvidas, vocês estão vendo o cara da cueca agora, há alguma surpresa? Isso é só a ponta da ponta do iceberg do que o Brasil vai experimentar a partir de agora. Mota. Brown, para onde foi a memória desses